Abramos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 25 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 25 a 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre o seguinte tema: enfrentando os terremotos da vida. Enfrentando os terremotos da vida. O que é um terremoto do ponto de vista de um fenômeno da geografia física, fenômeno da natureza? Um terremoto é apenas uma vibração brusca e passageira da superfície da Terra. Há três causas principais do ponto de vista científico para explicar o fenômeno do terremoto. Os terremotos são causados por movimentos das placas rochosas. Os terremotos são causados por atividades vulcânicas. E os terremotos são originados também pelos deslocamentos dos gases que estão dentro da superfície terrestre. Os efeitos de um terremoto dependem da sua intensidade. Existe uma escala que foi criada por Richter, que tem magnitude de 1 até 10. E os terremotos são medidos na sua magnitude. O maior terremoto que aconteceu até hoje na história aconteceu em Valdívia, no Chile, em 1960. 9,5 da escala Richter. E também no Alasca, em 1964, 9,2. 80% dos terremotos que acontecem no mundo acontecem na região chamada Círculo do Fogo, que fica no Pacífico. Envolve Japão, Filipinas, Nova Guiné, Ilhas Fiji, Nova Zelândia. É ali onde nós temos principalmente as atividades vulcânicas. Nos Estados Unidos, acontecem de 10 mil a 12 mil terremotos por ano. No Brasil, apenas um terremoto anual. E esse terremoto chega geralmente a 3,0 da escala de Richter. Mas quando a gente vai para a Bíblia e vai fazer um estudo sobre terremoto na Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 29, versículo 6. Lá está escrito algo muito interessante. Diz assim a palavra de Deus:
Do Senhor dos exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestades e chamas o quê? Devoradoras. Isaías, ele descreve a existência do terremoto como um sinal do julgamento de Deus, do juízo de Deus. Sai do aspecto físico e coloca o terremoto como um fenômeno que está debaixo do controle de Deus. Jesus Cristo, no sermão profético, em Mateus 24, versículo 7, diz que antes da sua vinda acontecerão muitos terremotos. Em Mateus capítulo 27, versículo 54, no dia em que Cristo morreu, diz que houve sombra e escuridão na terra e houve um grande terremoto sobre a terra. Em Mateus capítulo 28, versículo 2, na ressurreição de Jesus, houve também, acompanhando o fenômeno da ressurreição, um grande terremoto. Na Bíblia, os terremotos são sinais visíveis do poder de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Quando Deus se manifestava no Monte Sião, quando Deus se manifestava lá no monte, diz que havia tremores e terremotos no monte. É um sinal do poder de Deus, da presença de Deus e da ira de Deus. Mas, meus amados irmãos, há um sentido metafórico que a gente pode aplicar aqui nesta noite. São terremotos que acontecem na minha vida e na sua vida. Terremotos como aconteceu essa semana na família, lá de Tamboré 3, na família do seu Roberto e da Marisa. Na noite de Natal, o filho em casa, os amigos passam, vão para uma festa. No término dessa festa, há uma briga. E o seu filho que está ali para apartar a briga, recebe 3 tiros e morre de forma fatídica aos 28 anos de idade. Isso é um terremoto. Um terremoto vem para nos ensinar, para trazer algo, para revelar a vontade de Deus ou a aproximação de Deus da nossa vida. E nesta noite, eu queria conversar com você sobre esse tema. Como é que nós devemos enfrentar os terremotos da vida? Veja, no texto de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 25 e 26, é que a primeira lição que nós aprendemos desse texto é que Deus envia terremotos na minha vida e na sua vida. Terremotos estão dentro da providência de Deus, do controle de Deus. E observe no texto, se você observar no versículo 26, a expressão que aparece aí, um advérbio de tempo, de repente. Ou seja, os terremotos que Deus envia na minha vida são terremotos repentinos. Eles são imprevisíveis. Eles vêm assim de uma forma que a gente menos espera. Se você observar no texto, diz que sobreveio tamanho terremoto. E aqui a gente aprende que o terremoto, além de ser repentino, imprevisível, ele vem de várias intensidades. Ele vem de tamanhos diferentes, de acordo com o controle de Deus e a minha necessidade pessoal. Se você observar no texto, esse terremoto foi um terremoto grande, diz tamanho terremoto. E aqui, meus amados irmãos, nós temos que entender que o tamanho do terremoto, a Bíblia fala que Deus, Ele manda situações na minha vida e na sua vida, dentro da nossa capacidade de resistência. Ele nunca mandará uma provação, uma prova, uma situação indesejável, uma dificuldade, um terremoto, sem que esse terremoto nós não tenhamos a capacidade e a força que vem dele para resistirmos.
É interessante no texto que esse terremoto, ele vem na vida de crentes consagrados a Deus. Crentes que mesmo surrados, mesmo que estão aqui sofrendo por estar fazendo a vontade de Deus, membros dedicados a Deus, que estão orando e louvando e cantando louvores a Deus. Gente consagrada. Deus manda o quê? Terremoto. Então, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, eu não sei qual é o terremoto que você enfrentou esse ano. Eu não sei qual é o terremoto que você está enfrentando agora, nesse final de ano. Você pode estar dizendo, pastor, o meu mundo caiu. Cantar a música da Maísa lá. O meu mundo caiu. Eu estou passando por uma situação que eu jamais esperava. A coisa veio de repente. É uma doença, é uma situação dentro do casamento, dentro da família. É um terremoto que vem assim e que sacode todas as nossas estruturas, que mexe com a nossa estabilidade, com a nossa segurança, tanto emocional, financeira, espiritual. É algo que nos abala. É algo que tira os nossos pés do lugar de estabilidade. Mas a segunda lição que nós aprendemos nesse texto, Deus envia terremotos na minha vida. Mas a segunda lição que eu aprendo desse texto é que Deus envia terremotos com objetivos o quê? Específicos. Deus não permite que você passe por aquilo que você está passando se Ele não tiver um objetivo para a sua vida. Deus não é masoquista. Deus não fica brincando com a nossa vida, mas Deus está trabalhando na nossa vida, está trabalhando no nosso caráter. O projeto de Deus para mim e para você, como crentes, é nos conformar à imagem de Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E esse terremoto que você está passando, essa situação que você está passando, ela tem um propósito, ela tem um fim específico. Deus vai usar isso para a glória dele, para o seu bem espiritual. Se você observar no texto, o que significa o terremoto para Paulo e Silas? E eu vejo duas mensagens aqui. Primeiro, conforto. E segundo, o quê? Libertação. Conforto por quê? Conforto porque no capítulo anterior, Paulo queria para a Ásia pregar o Evangelho. E o Espírito Santo o impediu. Ele queria ir para a Bitínia e o Espírito Santo o impediu. Ele recebe uma visão de Deus. E Deus diz para ele, passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Então, em obediência à vontade de Deus, concluindo que ele estava fazendo a vontade de Deus, então ele parte agora para pregar na Macedônia. E chega em Filipos, a primeira cidade da Macedônia. Lídia se converte. E depois, uma moça é liberta do poder dos demônios. Então, eles são presos injustamente. Eles são, de uma certa forma, desrespeitados, surrados, maltratados. E agora eles estão presos na masmorra, com as suas mãos e os seus pés algemados. E eles estão ali conscientes de que se eles estão sofrendo isso, é pela vontade de Deus, e de repente vem um terremoto na vida deles. E esse terremoto veio para trazer o quê? Conforto e libertação. É difícil entender isso, né? Às vezes a pessoa faz um casamento mal feito, vive um tempo com a pessoa, e a Bíblia diz: o que Deus uniu, não separa o homem. Mas aquilo que Deus não uniu, você pode ter certeza que um dia o homem vai separar. E se você quer saber o que é um pouco do inferno, é você viver com a pessoa que Deus não uniu. E aqui vem um ponto, e às vezes Deus manda na vida da gente um grande terremoto. Você é crente, você é dedicado, você está fazendo tudo certo. E Deus vem
mostrar o amor dele, o conforto dele, através desse terremoto? Se você observar, o que esse terremoto significava para os presos que estavam ali? Diz o texto sagrado que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão, o quê? Escutavam. E aquele terremoto serviu para confirmar que Paulo e Silas eram homens de Deus, eram missionários de Deus. E aqueles que são de Deus, eles não sofrerão injustamente pelo mundo. Deus é o vingador do seu povo. Deus é o libertador do seu povo. Deus é o defensor do seu povo. E é interessante observar que esse terremoto, ele está localizado naquele presídio. Não existe nenhum dado, nenhuma informação histórica que diz que aquele terremoto atingiu a cidade de Filipos. Aquele terremoto aconteceu circunstancialmente, geograficamente limitado àquele presídio. Foi um fenômeno com objetivo específico de Deus. Se você observar bem, a casa do carcereiro estava intacta. Foi algo que Deus fez especificamente para revelar o seu cuidado, o seu amor, o seu zelo para a vida de Paulo e Silas. Mas há um terceiro aspecto aqui, que é o alvo do texto, da narrativa. Se você observar bem, que no versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem o quê? Fugido. Deus envia terremotos com objetivos específicos. Primeiro, Paulo e Silas, conforto e libertação. Depois, para os presos, confirmar que Paulo e Silas eram de Deus. Terceiro, ele manda aquele terremoto para produzir a salvação do carcereiro e de toda a sua casa. Preste atenção, quando a gente não vem por amor, a gente vem pela dor. Tem gente que precisa, para se converter, que Deus mande um terremoto, um furacão, um tsunami na sua vida, para ele se quebrantar. E esse texto é mais ou menos assim. Se você observar os detalhes desse texto, o terremoto na vida do carcereiro. Primeiro, levou ao desespero e ao desejo de suicídio. Preste atenção, aquele homem foi abalado nas suas estruturas, porque ele imaginava que todos os presos tivessem fugido, e se todos os presos tivessem fugido, ou apenas um dos presos, ele seria réu de morte, segundo o direito romano. Então aquele homem se vê naquele momento, diante daquele terremoto, e o desejo da sua alma, o desejo do seu coração, a porta de saída que ele encontra naquele momento de desespero, é tirar a sua própria vida. Eu estava lendo hoje, na Folha de São Paulo, uma menina que trabalha no escritório, 21 anos, num grande escritório de advocacia aqui em São Paulo. Teve uma festa no dia 24 de novembro, ela foi drogada e foi estuprada. E essa semana, ela se jogou do 7º ao 8º andar, onde ela morava, se matando. E a polícia está investigando. E eu fico imaginando quantas pessoas estão desesperadas nesse momento. Porque houve um terremoto na sua vida, uma doença, um divórcio, algo indesejável, algo terrível, algo que trouxe sofrimento, que trouxe angústia. E o diabo usa todas essas circunstâncias contrárias para tentar destruir a nossa alma, para tentar destruir a nossa vida, para tentar destruir a nossa fé, para nós duvidarmos do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, o diabo nos leva para o deserto e diz para nós: se você é filho de Deus,
por que você está aqui passando fome? Mande essas pedras se transformar em pães para você comer. Que Deus é esse? Que pai é esse que deixa um filho passando fome? E às vezes vem uma doença e diz que Deus é esse, que amor de Deus é esse que Ele tem por você, que Ele manda esse câncer, que Ele manda essa doença, que Ele manda essa limitação. O terremoto na vida do carcereiro levou ao desespero e ao desejo de se matar. Mas há algo extraordinário nesse texto. É porque o terremoto na vida do carcereiro revelou quem são os verdadeiros amigos. Preste atenção. Os verdadeiros amigos, eles se revelam nos momentos mais difíceis da nossa vida. E diz o texto sagrado, Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Preste atenção, carcereiro. Nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Você não precisa tirar a sua vida. Nós estamos com você. Nós estamos juntos com você. Nós estamos aqui para sofrer sozinho, para enfrentar essa situação juntos. É a beleza do texto. Não havia ódio no coração de Paulo, não havia ódio no coração de Silas. Aquele terremoto veio no momento em que aqueles homens estão sendo usados para abençoar a vida daquele homem, a casa daquele homem. Mas o terremoto na vida do carcereiro, além de o levar ao desespero e ao suicídio, ao desejo de suicídio, revelou também quem são seus verdadeiros amigos. Esse terremoto na vida do carcereiro revelou qual é a maior necessidade da sua alma. Veja no versículo 30. Veja no versículo 30. Ele diz: que devo fazer para que seja o quê? Salvo. O que eu devo fazer para ser salvo? Presta atenção. Ele só faz essa pergunta por causa do terremoto. Ele não está preocupado aqui numa promoção no governo romano para sair desse presídio de Filipos e para o presídio de Roma. Ele não está preocupado aqui com o seu curso de pós-graduação em direito romano. Ele não está preocupado aqui em ganhar dinheiro. Esse terremoto vem sobre ele e lhe mostra que a grande necessidade da sua vida é a salvação da sua alma e a salvação da sua casa. Preste atenção. Esse texto aqui tem uma aplicação prática para mim e para você. Porque muitas vezes nós estamos sendo abençoados por Deus na vida, a gente começa a ter dinheiro, começa a ter prestígio, começa a ter emprego, começa a ter título, e aquilo vai subindo para a nossa cabeça. E nós achamos que nós somos os tais, os bons. E a gente começa a menosprezar o Evangelho, começa a menosprezar Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E Deus então envia um terremoto, nos derruba, nos coloca num leito de hospital, nos coloca num desemprego, nos coloca numa situação difícil, para revelar qual é a maior necessidade da minha alma e da sua alma. E a maior necessidade que nós temos como seres humanos é a salvação da nossa alma. Que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta nos dá 3 ideias. Primeiro, uma necessidade individual. O que eu devo fazer para ser salvo? Uma necessidade o quê? Espiritual. O que devo fazer para ser salvo? Em terceiro lugar, essa pergunta nos mostra a necessidade que ele tem de fazer alguma coisa. Ele quer negociar com Deus, ele quer saber quanto é que ele paga, quanto de dízimo ele tem que dar. Ele está disposto aqui a fazer algumas penitências, acender algumas velas, ele está pronto para fazer alguma coisa, ele quer fazer para merecer, para ganhar. E aí vem a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E é interessante que essa é uma resposta objetiva, é uma resposta simples. É uma resposta que você tem que entender que o grande objetivo de Deus a permitir que esse terremoto
esteja acontecendo na sua vida, na sua família, é para revelar a você que você precisa de Deus, você precisa da salvação de Deus. Você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida. Deus está cercando você com circunstâncias indesejáveis. Esses terremotos, eles são os chicotes de Deus para colocar você dentro da graça dEle, dentro do caminho dEle. Ele está cercando a sua vida com espinhos para conduzi-lo no caminho certo. Mas eu queria observar, em terceiro lugar, Deus envia terremotos na nossa vida. Deus envia terremotos com objetivos específicos. Mas a terceira e grande lição aqui é que Deus envia terremotos para me salvar. Para salvar minha casa, salvar minha família. Deus envia terremotos porque Ele vem junto com o terremoto. Ele entra na minha vida através de um terremoto. Ele muda a minha vida. Ele produz a minha salvação através de um terremoto. E é interessante nesse texto, diz o texto sagrado, versículo 32 em diante, que agora lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Para ser salvo, a primeira coisa que você precisa é ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é conhecer o plano de salvação de Deus. É conhecer o que a Bíblia fala sobre o pecado, sobre a graça de Deus, sobre a salvação de Deus. É conhecer o caminho de Deus. É ser instruído acerca das Escrituras Sagradas. E é bonito esse texto, porque a gente às vezes isola só essa expressão, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, como se ele naquele momento cresce, logo não foi assim. Ele ouviu a palavra, ele sentou-se em torno da palavra, houve instrução da palavra, houve explicação da palavra. E não foi a palavra de homens, mas foi a palavra de Deus. Então eles ouviram a palavra de Deus. Mas é interessante no texto, lá no versículo 34, eles ouviram a palavra de Deus, mas no versículo 34 diz que eles creram em Deus. A última frase do verso 34. E diz, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Crer em Deus é crer na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não existe fé salvadora, salvífica, desassociada da palavra. Quando a fé não está fundamentada na palavra de Deus, ela é crendice, ela é superstição, ela é palha. A palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é semente, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus revela o próprio Deus. Não dá para você desassociar Deus da palavra. Quem crê na palavra, crê em Deus. Mas o que é interessante nesse texto é que crer em Deus, crer no Senhor Jesus. Se você voltar para o versículo 31, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Eles creram em Deus através da palavra. E quem crê em Deus e crê na palavra, crê em Jesus como Senhor. Crê em Jesus como Salvador. E o texto enfatiza o aspecto de Senhor. Sabe por quê? Porque naquela mesma hora da noite, eles começaram a cuidar dos apóstolos. Eles levaram os apóstolos para casa, sentaram à mesa, cuidaram, alimentaram, serviram a Deus, servindo a igreja. Eles serviram ao Senhor, servindo a igreja. Eles então são batizados todos, assumem um compromisso público de fé, de confiança, de dependência do Senhor. Mas o que é bonito do texto é que aquele terremoto, veja que o texto faz uma comparação. De repente sobreveio tamanho
terremoto. Lá no versículo 26. Mas o texto termina dizendo: todos os seus manifestavam o quê? Grande alegria. Há uma referência. Tamanho terremoto, com grande alegria. Tamanho terremoto nos empurra para a graça de Deus. Tamanho terremoto destrói todas as nossas estruturas de autoconfiança, de soberba, de orgulho, de vaidade. O terremoto, que é grande, nos destrona, tira-nos do centro e nos coloca agora como servos de Deus, como servos de Cristo. E nessa condição de servos de Cristo, não há mais desejo de se matar, desejo de se suicidar. O grande desejo que existe agora é o desejo de servir, de louvar, porque eles são tomados pela grande alegria. Alegria da comunhão com Deus, alegria da salvação, alegria de servir o Senhor, alegria de louvar o Senhor. E aqui nós temos uma lição fantástica nesse texto. É que nós temos que enfrentar os terremotos desta vida, sabendo que os grandes terremotos desta vida podem nos levar a grandes alegrias com Jesus, com o Senhor. E você não está aqui nesta noite para encerrar esse ano de 2012 como se fosse um derrotado, como se fosse uma pessoa que estivesse aí com autocomiseração, tendo pena de si mesmo, sem perspectiva, sem esperança. Você veio aqui nesta noite, Jesus trouxe você aqui nesta noite para fazer um milagre na sua vida, para transformar esse terremoto que está acontecendo na sua vida uma grande salvação e trazer alegria para o seu coração. E eu quero encerrar essa noite com essa mensagem e convidando você para que você nesta noite se aproxime de Deus. E pergunte para Deus: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E eu vou dizer para você: crer em Jesus e você será salvo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Crê nele. Mas você diz: pastor, mas eu já sou crente. O que eu devo fazer diante dessa situação? Crer no Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você, como crente, você é um herói da fé. É pela fé que nós vencemos os turbilhões, os furacões, as tempestades, os terremotos da vida. Nós temos que permanecer firmes na fé, inabaláveis na fé, no meio dos grandes temporais e das grandes tempestades da vida. Então você tem que sair daqui dessa noite cheio de fé, para enfrentar o problema que tiver para enfrentar. Você vai enfrentar na força do Senhor, porque Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você que veio aqui nesta noite e você quer que Deus salve você, que Deus produza fé salvadora no seu coração. Você não tem mais nada a perder, você já veio aqui hoje mesmo, então eu queria que você viesse aqui à frente. Se você tiver constrangimento, não vem, mas se você veio aqui, você está só o pó, você está dizendo: pastor, eu estou precisando de Deus, eu já tentei de tudo, eu estou precisando que Deus faça um milagre na minha vida. Se você está aqui nesta noite como crente, está enfrentando uma grande tempestade, e você quer nesta noite que Deus lhe dê graça, força, poder, fé para enfrentar esse, você vem aqui à frente agora também, nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém aqui? Se tiver, pode vir, em nome de Jesus. O salmista Davi,
nos ensina algo precioso. O Salmo 32 diz assim: muitas aflições o justo terá que enfrentar, muito sofrimento nós teremos que enfrentar, mas o Senhor nos livra de todos. Como crente, você não vai morrer na estrada. Como crente, você não vai ficar no meio do caminho. E esse terremoto que acontece na nossa vida é para que a gente entenda que o que vem agora adiante é de Deus, é resposta de Deus, é graça de Deus. Tá bem? Ó Deus querido, o Senhor conhece a nossa vida, o nosso coração. E nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigado por esses terremotos que o Senhor tem enviado sobre a nossa vida. Nós não sabemos porquê, nós não entendemos porque que isso tudo está acontecendo. Nós estamos sofrendo com tudo isso. Mas nós queremos, em nome de Jesus, nesta noite, tomar posse da nossa vitória, na certeza de que nada, nem ninguém poderá nos afastar do Teu amor, Senhor. Eu quero Te louvar, Senhor, porque são nesses momentos de desespero que esvai a nossa força, a nossa capacidade, que há espaço por uma intervenção Tua na minha vida, na vida desses irmãos que estão aqui, Senhor. Nós queremos clamar como igreja aqui nesta noite, que o Senhor estenda a Tua mão de graça nessa noite, que o Senhor interfira nessa vida, que o Senhor revele a Tua graça, o Teu poder, e que esse terremoto não seja para a morte, mas seja para a vida, para a salvação, para o milagre, para o aprendizado, para que o Senhor possa se revelar e se descortinar aos olhos desses irmãos que o Senhor é Deus de poder, que o Senhor é Deus Salvador, que o Senhor é o Deus de toda providência, de toda misericórdia, Pai. Eu oro aqui nesta noite pelo livramento, pela libertação, pela força, pela cura, pela libertação desses irmãos. Eu quero interceder como irmão, como pastor, como igreja reunida aqui nesse momento, que o Senhor derrame graça superabundante sobre a vida desses irmãos, dando-lhes força, graça e vitória aqui nesta noite. Que eles possam encerrar este ano de 2012 na certeza de que o Senhor está conosco e de que nós enfrentaremos tudo na força do Senhor, na graça do Senhor, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, Senhor. E nós queremos o melhor dessa terra. Nós queremos Te servir nessa terra. Abençoa-nos agora. Dá-nos a bênção da salvação, da cura, da fé, da força, da graça do Senhor neste momento. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.